E Renê, quando a gente fala no nome do René Simões, também uma das coisas mais marcantes que aparecem é a sua frase icônica quando você estava no Atlético Goianiense, na partida contra o Santos, falando de Neymar, naquele caso que ele teve com o técnico Dorival Júnior, né? Pra quem não se lembra, teve um pênalti pro Santos, o Neymar pegou a bola pra bater, né? E o Dorival falou que não, quem bate é o Marcel. E aí ele xingou, enfim, teve troca de ofensas, isso foi pro vestiário também. O Dorival Júnior tentou realmente coibir isso, né? Trazer uma punição pro Neymar na época. A diretoria não concordou e demitiu o técnico Dorival Júnior. Então, nessa guerra, entre aspas, o Dorival Júnior acabou caindo do comando do Santos. E o René Simões, na entrevista coletiva, falou que estaríamos criando um monstro naquele momento. E eu quero saber do René agora, né? Com o Neymar mais experiente. Criamos um monstro de fato, René? Olha, a questão da comunicação é muito importante, né? Então, se eu quero criar uma reflexão em cima de alguma coisa que falo, é preciso que eu tenha um mecanismo, né? Então, quando eu acabei o jogo, eu não tinha absolutamente nada pré-concebido, né? Nós estávamos ganhando o jogo de 2-0, ganhando bem o jogo, e todo mundo muito calmo do Santos. De repente, tivemos uma falha grotesca, outra falha grotesca do mesmo jogador, tanto que esse jogador, eu acabei, tempos depois, tirando até do clube, porque eu achei muito estranhas as falhas, muito, muito estranhas. E aí o jogo começou a ferver e o Neymar começou a ferver também, né? E na hora que teve esse problema do pênalti, foi o treinador, foi o Edu Dracena, que era o capitão, e foi o árbitro, porque na hora de dar a saída ele não retornou para o campo dele, né? Para quem está nos ouvindo aí, eu acho que quem ouve o teu podcast tem que ser interessado em saber de futebol, né? Ele tem que voltar para o campo do Santos. Ele Sim. ficou no campo do Atlético e o jogo foi reiniciado. Primeira providência, eu fui no Voaden e falei: Voaden, nós temos que educar os meninos. Nós temos que educar os meninos. Quando ele xingou lá, era um cartão amarelo. Quando não veio para o campo, outro amarelo. Saía, era uma bela reflexão para ele. Eu fui para o vestiário, falei de tudo, e depois digo: não, eu tenho que fazer um chamamento, porque se você, naquela época, e eu sou muito ligado a Curitiba, né? Eu adoro Curitiba, me tornei torcedor coxa branca, tudo isso, e nós estávamos com um deputado que tinha passado por cima de um carro no cruzamento e tinha decapitado um, matado o outro, dois, e não estava acontecendo nada com aquele deputado, né? Eu estava muito indignado com aquilo, porque fama, poder e dinheiro não pode determinar que as pessoas estão acima da lei, vivendo em conveniência. Quando você vive em conveniência, você não vive em sociedade, porque só importa o que é conveniente para mim. Em sociedade, a gente vive em convivência. O que é bom para você, se não for bom para mim, eu fico quieto, e se for bom para mim, você aceita também. Agora, eu não tenho que aceitar tudo o que você quer e você aceitar tudo porque eu sou famoso, poderoso e tenho dinheiro. Então, aquilo estava me revoltando. Eu disse: está na hora de fazer um chamamento aí para essa juventude que tem o Neymar como seu ídolo, né? E aí eu usei palavras fortes mesmo. Fico muito feliz porque eu falei mal educado Sim. desportivamente, nunca falei citando a mãe dele, o pai dele, eu não jamais faria isso. Eu falei desportivamente, porque eu sabia algumas coisas que estavam acontecendo lá, que eu tinha um assistente do Dorival que tinha trabalhado comigo, eu sabia de algumas coisas. Então, aquilo foi uma forma. Quando acabou, a minha filha psicóloga me ligou e disse: pai, as palavras foram muito fortes. Eu disse: olha, embora eu não tenha premeditado, na hora que eu falei, eu quis usar palavras fortes mesmo para fazer um chamamento a todo mundo. Não dá para você fazer isso, entendeu? Tempos depois, eu nunca falei com o Neymar depois disso, nunca estive com ele. Tempos depois, ele foi num programa da Hebe Camargo, que eu era fã,
e ele estava sendo entrevistado. Era um programa que mulheres entrevistavam um homem, né? E uma mulher era entrevistada por homens. Era um quadro Legal. dela. E as mulheres entrevistando ele, aí alguém disse assim: Neymar, teve um camarada que não citou meu nome, que disse que estávamos criando um monstro. A Hebe entrou, não devia me conhecer, eu a conhecia muito, mas ela talvez não me conhecesse. Essas pessoas não vale nem a pena a gente citar o nome delas e falar nelas. O Neymar entrou e disse: não, o professor é uma pessoa boa, o professor é uma pessoa boa, sim, já está tudo resolvido, a minha mãe sentiu. E aquilo me sensibilizou, né? Eu disse: pô, ele podia ali aproveitar e Sim. sentar, né? Aí eu escrevi uma carta para ele, né, explicando por quê, e explicando para ele que meu pai, em 1950, tinha chorado muito no Maracanã, quando perdeu a Copa do Mundo, e que eu não queria vê-lo chorando de novo a Copa do Mundo aqui no Brasil. E nós já estávamos nominados para sediar a Copa. E escrevi que eu não tinha absolutamente nada pessoal, que desejava muito, que via nele um futuro número um do mundo, craque, tudo isso. E essa carta foi lida por ele, porque o rapaz que era assistente, eu entreguei a ele, ele entregou na mão, ele leu e disse: mande um abraço para o professor. Nunca nos falamos, nada. Vejo que quando ele saiu para o Barcelona, é a necessidade que os grandes craques têm que ter, que o clube seja maior do que ele. Porque Sim. quando ele no Barcelona, ele foi muito bem. Que o Barcelona já tinha mandado embora 2 jogadores no seu reinado de número 1. O Barcelona disse: pode ir embora, aqui não fica, aqui é Barcelona. Então, tinha o Messi e tinha o Barcelona, que era grande. Então, ele teve a melhor passagem até agora foi no Barcelona. Quando ele saiu para o Paris Saint-Germain, eu disse: vai ter um pouquinho de problema, porque o Paris Saint-Germain é menor do que ele, ainda mais Sim. sendo vendido por 1 bilhão e tantos. Né? Mas eu acho que ele vem, acho que a atuação que ele está tendo agora na Copa América está excepcional, a forma como o Tite está utilizando ele, dando mais liberdade. Ele é muito bom jogador, ele é muito inteligente. Eu digo sempre, as pessoas acham que não pode, ele tem muito mais técnica do que o Cristiano Ronaldo. Se você pegar variações que ele tem mais variações do que o Messi. O Messi é mais rotineiro, faz com brilhantismo, brilhantismo. Dizem até porque o Messi tem um distúrbiozinho leve, né, de autismo, por isso ele é tão repetitivo nas coisas, mas é brilhante, né? Quem é que pode falar do Messi? Mas eu acho que o Neymar tem uma variação até maior do que ele, mas eu vejo que ele ainda não se decidiu ser o número 1, e para ser o número 1 você tem que pagar o preço, né? E esse preço vem de abrir mão, né? Toda coisa que eu decido, eu abro mão de alguma coisa.